Bora. Bora tocando isso? Já? Ai, que frio. Tá gravando, né? Tá gravando. Isso, depois a gente corta isso. E mais. Fala rapaziada, aqui é o Moisés Musa Saulo Júnior. e esse é mais um episódio do Vigaricast. Exatamente. Que bom. E dessa vez vamos pelo judaísmo. Falar sobre o judaísmo, para quem está acompanhando e quem não está acompanhando, a gente está fazendo uma sequência de vídeos relacionados aos emblemas ali das religiões que estão no nosso logo. Para contextualizar ali o logo do Vigaricast, exatamente. E hoje nós vamos começar falando sobre o judaísmo, justificando aí, a gente não está na sinagoga presencialmente, era para nós estarmos lá. Tivemos alguns imprevistos, né? Nós quando nós pensamos em fazer esses episódios específicos para cada religião presente no logo, nós imaginamos fazer a gravação em cada templo correspondente, cada templo específico. Para vimos lá, nós tensionamos ir na mesquita em Lisboa, não conseguimos, quem viu o último episódio acompanhou isso. A intenção também agora era de ir na sinagoga, que a gente tinha organizado, só que o site era uma informação e a sinagoga em si era outra coisa, ou seja, no site tinha um determinado horário específico, e nós fomos à sinagoga, simplesmente não foi possível também, mas era a diferença de horário e eles estão fechados para visitação nessa época do ano. E resumindo, fizemos o possível. Estamos, a gente captou algumas imagens e tal. E vamos aqui hoje, a gente pede desculpa aí se o áudio não tiver a melhor qualidade, né? Com todo mundo bem, o ambiente externo, mas acho que a view aqui atrás compensa, né? A intenção é essa, é sair do estúdio, mas tentar compensar a ausência do estúdio por algo um pouco chamativo. É isso. Então, o judaísmo. Bora começar por essa religião que tem muita história, tem muito material aí. É uma das mais antigas, né, das religiões monoteístas. E eu acho que é interessante para a gente começar por exemplo, saber que o judaísmo é uma religião que vai nascer no seio patriarcal, ou seja, é uma religião que ele é fruto do período patriarcal, ou seja, no momento em que as relações familiares que eram ali a unidade de um grupo, ou seja, a família era o laço maior que a gente hoje encara como importância no Estado, no governo, em alguns casos na igreja, etc. No momento em que nasce o judaísmo, a estrutura mais importante era a família. Então eu acho que é importante a gente começar com essa noção, para poder pensar um pouco exatamente o que é o judaísmo. E uma religião monoteísta, né? Acredita em um só Deus. Teve ali várias fases durante a história do judaísmo, que eles já foram governados por reis, juízes. Achei interessante ver essa evolução da questão política deles, vamos dizer assim. E a gente tem muita... No Brasil, o brasileiro cristianismo tem esse vínculo com o judaísmo, porque o país é predominantemente cristão. E o cristianismo é fruto dessa base. Aí está tudo conectado, como a gente sempre vem falando. Essas religiões têm ali uma base muito semelhante. Mas então, qual é a pessoa, minha dúvida assim, hoje é isso que eu preciso dizer. Qual a pessoa, a primeira pessoa que trouxe o judaísmo? Então, o que acontece? Uma narrativa da história. Eu acredito que tem duas opções, porque o judaísmo funda a sua crença, toda a sua organização teológica e religiosa na figura de Abraão, que é o patriarca, é o pai da nação. Entretanto, historicamente falando, Abraão é um descendente direto, tomando como
uma questão entre atribuir um patriarca assim, ao primeiro, talvez, o fundador, entre Noé e Abraão, porque Noé é o primeiro homem pós-catástrofe. E assim, os cientistas dizem que é cataclismo, talvez. É o primeiro homem que vai lidar com Deus e que vai inaugurar aquilo que viria a ser o judaísmo. Tanto historicamente falando, tem a figura de Noé como um importante homem, figura histórica, e tem Abraão, que mais especificamente do ponto de vista religioso vai dar talvez o pontapé inicial para aquilo que virá a ser o judaísmo. Mas Deus já havia tido esse contato divino com Noé também. Aí é que está, por exemplo, no caso de Abraão, ainda quando começa toda a questão religiosa, a apresentação para Abraão é a apresentação de Deus El. Que o Deus El é uma nomenclatura para uma divindade que era comum na Mesopotâmia, onde Abraão é natural. Portanto, era uma denominação comum a uma divindade. Então, o El, a denominação El, a diferença do estúdio para a externa é essa. Que é real deal. É isso aí. E a gente ainda vai organizar para fazer um vivaço top também, um vivaço aí. Entendeu? Para vocês também Vamos organizar isso para conhecerem fazer a cidade. É isso, fazer um ao vivo. Mas aí, continuando do Deus El. Então essa representação do Deus El, então você diz da aliança do encontro com Deus, ele é um encontro meio que anônimo ainda. Tanto é que a justificação para Abraão ser o pai da fé, ser importante figura para iniciar a religião, é simplesmente a fé, mesmo sem saber em que, precisamente. Porque Abraão, quando encara a missão, quando encara todo o projeto, ele meio que não tem muita noção, não tem muita clareza de que divindade é essa, de que Deus é esse, de que ele ainda não tem. Então é um Deus, do ponto de vista histórico, que ainda está sendo inserido, está se apresentando, essa é a palavra mais correta, está se apresentando à humanidade. Então esse que eu acho que é o mais interessante. Mas antes de Noé, não teve lá, teve alguns casos também, isso já, segundo o judaísmo, é verídico ou é uma história? Qual que é a visão deles sobre o período ali antes de Noé? Por exemplo, tem eu esqueci o nome dele agora, aquele que foi o cara mais... Matusalém. Tá Matusalém, Enoque, Jó, exatamente. São todos anteriores. Então, o judaísmo partilha com o cristianismo essa mesma vertente histórica. Então, figuras presentes no Antigo Testamento, nós conhecemos da Bíblia cristã, muitos profetas ou indivíduos do Antigo Testamento são também comuns na cultura judaica. Então, eles enxergam nesses homens importantes figuras, importantes patriarcas também, que aí é a questão que eu comentei no início, que é a diferença histórica e a diferença religiosa, porque as figuras como Enoque, Matusalém, Jó, são homens que têm uma importância histórica porque são anteriores, mas necessários para que haja no futuro esse contato. Exatamente. Portanto, tem uma importância histórica. E Abraão vai ser considerado o pai porque ele é quem insere a ideia religiosa e promove o contato e um compromisso, além de uma simples aliança, mas um compromisso de servidão não a si, mas com a sua descendência, a si, e um compromisso com aqueles que viriam. Ele recebe a promessa, então. Sim, toda a parte dele
toda, Se tem a toda, promessa, toda, então- toda a cultura judaica é uma cultura dos primórdios que é fundada numa promessa. Ele é fundada numa promessa. É uma relação recíproca. Então ele não é um indivíduo que se oferece a uma divindade sem mais nem menos. Sim. É uma apresentação divina, uma recepção humana, e então um duplo contato, e o segmento desse contato aí sim vai se estruturando todo o judaísmo. Porque a cultura judaica é fruto de uma cultura nômade, a maioria. Sim. Então é fruto de indivíduos nômades, tanto esse contato entre divindade, entre uma crença, é quase que questão necessária para o mantimento, enfim, de vida, para a regulação dos dias, etc. Do dia a dia era necessário isso. É uma característica que também traz muita garra às pessoas, que está sempre se adaptando, sempre buscando alimento, enfim. Mas é uma característica forte do judeu. E como que essa terminologia, assim, uma dúvida também, entre esse judeu, israelita, tem a ver com as divisões das tribos? Sim, o que acontece? Israel, essa história é extraordinária. Que, por exemplo, Jacó é que vai ser talvez o protagonista dessa nomenclatura. Porque Jacó é um indivíduo, eu tenho como referência enquanto personagem histórico, Jacó, porque Jacó é conhecido na historiografia, na teologia, como persistente, como insistente. Ele não nega, porque o nome Jacó significa aquele que luta com Deus, Jacó. Não, Israel. Então Jacó, depois de uma vida de falcatrua, de erros e tal, ele num momento que a gente não vai alongar isso, mas num momento de encontro muito íntimo com Deus, ele tem uma epifania, sabe, memorável, e nessa epifania um anjo se apresenta a Jacó. Inclusive tem uma imagem que é lindíssima, é de um artista francês, agora não vou lembrar o nome, chama Jacó Lut avec Louche, que é uma pintura muito bonita que faz a representação de Jacó dentro do anjo e tal. Então Jacó vai, a partir da insistência que ele faz com o anjo que aí na história há quem diz foi o arcanjo Gabriel, a vertente que diz foi o próprio Deus. Então ali ele vai deixar de ser Jacó, vai tornar-se Israel. Então é aquele Israel. Então Israel, ele que vai ser agora o patriarca da vez, certo? Porque tem essas funções, que cada patriarca na cultura judaica tem uma importância, mas são importâncias diferentes. Evidentemente não é uma importância maior ou menor, mas é uma importância em setores diferentes. Como eu comentei mais cedo, o Noé vai ter uma importância histórica, ser talvez o precursor ali para dar continuidade na genealogia. Abraão vai ter uma importância que é para constituir a aliança religiosa com o rito, com o compromisso, etc. E no caso de Jacó, vai tornar-se Israel, ele vai ser Israel, portanto israelita vai ser os descendentes de Israel. Portanto, daí a terminologia Israel, daí a terminologia israelita. São aqueles são os descendentes de Israel. Sim. E judeu tem que ver com os filhos de Israel, vai ter 12 filhos, vão ter 12 filhos, né? Que vão ser as 12 tribos, e uma dessas tribos será Judá. Sim. Dessas tribos, que é importantíssimo, vai ser Judá. E daí
Aí a terminologia de judeus, são descendentes da tribo de Judá. E, cara, agora que alagando historicamente, com o passar do tempo as tribos foram minguando, foram sumindo. Isso tem que ver com o reinado de Davi, mais pra frente, a gente vai adiantar com o reinado de Davi, em que Davi vai fazer da tribo de Judá, uma tribo que eles sendo descendentes de Judá, eles são extremamente famosos, uma figura importantíssima. Então, a partir de Davi, talvez, independentemente de que tribo você pertencesse, bastando ser israelita, você era denominado judeu. Certo. Porque era descendente da tribo de Judá. Então passou-se a ter essa terminologia, mas que foi uma construção histórica. E quantas tribos ainda hoje tem assim, seus representantes ali? Aí que tá. A tribo de Levi, a tribo de Benjamim, a Levi, Benjamim e a de Judá são as três, como posso dizer, as três mais Resistência. mais ou menos, são as três que você consegue fazer num traço e ainda definir descendentes, definir talvez certas organizações passadas gerações a gerações, e as outras simplesmente perderam ao longo da história. Se perderam ao longo da história, ou se anexaram, ou aquilo, ou se misturaram com a tribo de Judá. Se elas aderiram ao judaísmo. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Mas Davi é uma figura muito importante nisso, por quê? Porque Davi é quem vai instaurar, Davi é o segundo monarca, do Estado de Israel. E então a partir dele é que essa coisa do judaísmo, no caso a nomenclatura, vai ser um pouco mais popularizada, um pouco mais especificada. E tem que ver com isso, que é a descendência da tribo de Judá. E aquela relação a gente tinha conversado um tempo atrás, que estava rolando essa guerra toda, né? E qual é o nome da pessoa que está lutando contra Israel agora? Palestina. Eles são eles que são uma dúvida, que são descendentes da tribo, de uma das tribos também, tem a ver com a família, treta, quer pegar nessa tecla? Ou... Vamos lá, isso é importante, isso é muito importante, sim, é importante porque é contemporâneo, é agora que a gente está vendo isso. Entretanto, eu acho que isso pode ficar um pouco mais pra frente, por quê? Pra gente dar uma contextualizada histórica, pra gente chegar nesse ponto. Então deixa em pauta. Porque isso se a gente talvez começar a conversar um pouco mais de coisas anteriores a isso, talvez a gente tenha uma maior clareza. A entender melhor o desfecho da história. De justificações. Sim, então. Talvez, ou razões, claro. Porque, por exemplo, no caso do surgimento do Estado de Israel, da cultura judaica, a gente, quando encara essa ideia dos patriarcas e tal, e você vai tendo uma sequência de aliança, no caso, um segmento que vai passando de geração em geração, que é o conhecimento empírico, que a gente chama, que é aquilo que é passado de geração em geração por pessoalidade, através de testemunhos. Então, e esses caras vão construindo e através dos anos vão construindo os ritos, organizando as leis, etc., até a chegada de Moisés, que a partir daí é que a coisa ganha forma, que o judaísmo ganha forma. E como é que talvez fazer um intervalo até antes de Moisés, né? Então, para a gente resumir é assim. Nós temos como figura importante histórica Noé, porque Noé vai ser considerado e aqui eu faço um pequeno parênteses, se quem quiser conversar isso depois, eu já contei isso contigo várias vezes, que na universidade, em religiões helenísticas e em mitologias da antiguidade, que é uma cadeira que a gente estuda na Universidade de História, nós estudamos várias tabuinhas, que coisas são escritas cuneiformes e tal, e personagens anteriores a Noé, com histórias idênticas,
com Isso aí dá um dilúvios, tema enfim, para um próximo vídeo. Que é uma... com a punição divina, etc. Nós temos várias e várias anteriores, com um espaço grande de anos a Noé. Entretanto, todavia, trazendo aqui para a nossa conversa, agora fechando um parênteses, quem quiser conversar isso depois, a gente pode comentar mais isso a fundo, manda mensagem para a gente. Então, Noé tem essa importância histórica que é da sequência, ou melhor, iniciar talvez a genealogia, preparar a genealogia, que vai passar por Abraão, que vai ser o cara que vai viver o impacto pessoal, que através da emoção vai ser transformado numa aliança, numa comunhão, e essa comunhão vai ser transferida por Abraão através da promessa, né? Da tua parentela e tal, durante uma grande nação. Então, através da promessa, essa promessa vai ser transferida e, em sequência, através da biografia de Abraão, que dispensa comentar. Só para não passar, porque às vezes tem pessoas de outras religiões, né? Vamos falar qual foi a promessa, só para a galera entender também de onde que se fundou. Pra gente que é do meio, que é cristão, mas a gente está familiarizado. Dá uma resumida que é para... mas a promessa, basicamente, né? Deus se apresenta a Abraão e falando para ele que prometeu a ele seria pai de uma grande nação. Abraão, que já há uma certa idade, já na sua velhice, estava na esperança de ter filhos, ele e sua mulher Sara, e Deus faz uma promessa que daria um filho a ele, e que a partir dele, né, para ele sair, ele estava à noite, assim, sai da sua tenda, olha para os céus, conte as estrelas, assim será, né, a sua descendência. E são muitos, né? São muitos, como vocês podem ver aí. E a promessa tem se cumprido, tem sido verdade, né? nessa tribo aí. Então, e essa promessa que vai fundamentar o segmento para a atitude e para a tradição do caso, que vai passar por Abraão para diante. E passando por Abraão, até Isaac, do sacrifício, o não sacrifício, em que Abraão vai ser travado pelo anjo, não vai entregar o seu filho ao sacrifício. Isaac gerará Jacó, e Jacó o tal que a gente comentou, que vai ser o Israel, que vai ser aí o outro que vai ter importância, no caso agora, de ser, no caso, como se fosse o pai direto dessa nação. O que acontece com Jacó? Jacó vai parar no Egito, através de José. Que é vendido, que também é uma história que é vendido pelos seus irmãos, e vai parar no Egito. Ele é vendido pelos seus irmãos, vai parar no Egito como escravo, e aí é que começa agora, historicamente, a história do Êxodo. Sim. E da questão, porque o judeu, a ideia do judaísmo é um povo que historicamente está fora da sua terra. E como que um povo sai da sua terra e por que ele vive disperso? Como a gente sabe que grande parte da história judaica é assim. Que aqui nessa parte aqui que vai dar, enfim, a margem desse acontecimento, que é quando Jacó vai para o Egito através de José, e ali Jacó indo para o Egito, esse povo que vai para o Egito, a família, portanto é uma gente numerosa que vai para o Egito, começa a se proliferar mesmo, começa a crescer, o povo a crescer, os anos vão se passando, e aquela promessa feita a Abraão, o povo que é prometido a Abraão, esse povo começa a nascer e a se multiplicar em terra egípcia. E
Moisés vai ser uma dessas pessoas. Responsável aí. Moisés vai ser uma dessas pessoas, vai nascer em terra egípcia, mas é descendente, no caso dos hebreus, né? Os hebreus. E que a terminologia mais correta, na época, se não me engano, são os Ixos, exatamente, os Ixos, que estavam ali no Egito, e pessoas que eram descendentes hebreus, que governaram o Egito naquele momento, naquele período. E Moisés vai ser um desses, só que essa história também eu acho que não sei se Essa é conhecidíssima também, que o povo começa a crescer, o faraó quer tolir ali aquele pessoal que está crescendo muito, faz uma ordenação de que tem que travar a taxa de natalidade para ficar num termo bonito, para onde quer assassinar a criança. E para isso não acontecesse, Moisés, enfim, a mãe de Moisés faz uma manobra para que Moisés sobreviva. Moisés vai parar simplesmente no berço da corte egípcia. Moisés cresce na corte egípcia, é treinado na escola egípcia, estuda o que há de melhor na cultura egípcia. A nata do conteúdo. Ele estuda a Harvard, ali em Oxford, ele tira um mestrado em Oxford, lá no Egito e tal. E depois fica... E depois, na sua maturidade, é que ele é apresentado a sua cultura e o seu povo que sofre como escravo em mãos egípcias, e ele passa a ter noção da promessa que foi feita a Abraão. Tanto aqui entra um embate histórico, filosófico, que é um questionamento a uma ordem já estabelecida, que é o quê? Que é a ordem egípcia. Os egípcios é quem toma conta dessa parte e é quem domina. Portanto, entra uma ordem filosófica que é um questionamento à autoridade dessa ordem egípcia. Quem é que autorizou os egípcios a terem autoridade sobre nós? Esse questionamento filosófico e o conhecimento histórico, e é o conhecimento da promessa. Porque a cultura judaica, a cultura hebreia, nesse momento, a cultura hebreia, porque vem de Hebron, que tem que ver com Abraão, de onde Deus enviou e tal. Então, e esse conhecimento histórico vai dar a Moisés a necessidade de trabalhar em prol disso, de questionar a autoridade egípcia e assumir a promessa que foi feita ao seu antepassado. Assumir uma promessa que é feita e que, por tradição transferida desde Abraão até ele, era tido como verdade absoluta, porque se nós temos a promessa nossa, então nós temos que agir para que essa promessa se cumpra. Então aqui que Moisés vai ter uma epifania, que é a passagem da sarça ardente, vai ter uma epifania. A gente comenta essa palavra sempre porque esse é o termo mais, assim, mais técnico talvez, de comentar que teve um encontro com Deus. Teve um encontro com Deus e tal. A epifania é o termo mais técnico, talvez mais correto, para dizer que através dessa epifania é que Moisés vai ser apresentado, pessoalmente ou não, a figura de Deus. O mesmo Deus é o que se apresenta a Abraão, que faz a promessa a Abraão, depois de... Tanto é que ele se apresenta e diz, eu sou o que sou. E essa apresentação que vai dar a Moisés ao sentimento de ter que fazer, de ter que tomar atitude. E daqui, Moisés vai ser o responsável por concretizar e materializar toda a cultura judaica. Então, ele é quem vai iniciar. Aí está outra vez a ideia do patriarca, cada um tem sua importância instaura ali as leis. Como Noé teve importância histórica para dar seguimento na genealogia, o Abraão teve, que é para dar comunhão na religião, fundar talvez a teologia. Moisés teve a importância de materializar e concretizar e escrever tudo isso, que é o mais importante. Porque se ele não tivesse essa atitude, talvez a gente não fazia ideia de que tinha acontecido todo esse tanto de coisa lá no mundo antigo, lá na Idade do Bronze. Esse é um ponto que a gente pode abordar futuramente.
que a gente conversou também sobre quais seriam as possíveis influências que o judaísmo teve a partir de Moisés, baseado na cultura em que ele nasceu, a cultura egípcia, porque o conhecimento que ele tinha de vida, assim, técnico, acadêmico, isso assim, vem de lá. E isso a gente assim, abre pano pra muita manga, assim, né? Isso tá tudo ótimo. Sim, obrigado. Obrigado. Isso eu pedi mais dois cafés. Sim, mano. Mais um bolinho. Tem esse aí, ou tem outro lá de Não, frente? mas bolão eu não quero não. Outro Não, bolão. mais dois cafés não. O lógico nessa questão é o seguinte. Há muitas obras, muita margem científica para argumentar de que há muitas relações entre a cultura do Antigo Egito e Antigo Testamento. Então, muito que se enxerga na história do Antigo Egito se enxerga dentro do Antigo Testamento. E quando nós fazemos uma observação simples de que a teologia moderna hoje atribui a autoria do Pentateuco a Moisés, há vertentes que não e tal, e essa autoria não é, a gente já comentou isso, eu acho que em outro episódio, mas essa autoria não é que ele escreveu todas as palavras de próprio punho 100% do início ao fim. A autoria atribuída a ele do Pentateuco é que ele escreveu muitas partes do Pentateuco, acompanhou a revisão desses textos ou testemunhou partes escritas de outro, ou seja, ele participou da confecção desse cinco livros. Não significa, evidentemente, que a coisa que ele escreveu diretamente, o próprio punho, é evidente, não há dúvida disso. Mas há outras coisas que ele testemunhou, outras coisas, enfim. Por exemplo, ele não poderia relatar sua própria morte, por exemplo. Exatamente. Não faz sentido, né? Por exemplo, quando o povo vai na entrada de Canaã, que ele está no alto do monte e não entra em Canaã, de que ele foi ascendido aos céus, etc. Ele não podia ter relatado isso. Foi um copista, depois quem relatou, etc. Entretanto, o grosso do texto do Pentateuco passou pelas mãos, pelas vistas de Moisés. Então, quando a gente faz essa relação de que ele participou disso, e a gente entende que, biograficamente falando, Moisés foi nascido e criado no Egito, estudou o que há de melhor no Egito, ou seja, estudou no melhor escola egípcia, aprendeu toda a literatura egípcia, ele escrevia em egípcio, falava em egípcio, ele conhecia a teologia egípcia, ele conhecia de quais salteados os deuses egípcios, ele conhecia as mitologias do Antigo Egito, a medicina do Antigo Egito, a literatura, a poesia, a engenharia, tudo. Então, O cara nasceu na realeza. Então é natural que quando ele vai escrever, muito daquilo que é da cultura que ele nasceu, ele passou por livro. Ele passou por livro, por exemplo. Só que não se fala sobre isso, eu acho que até a gente ter esse tipo de conversa, eu mesmo não tinha pensado nessa perspectiva. Mas a influência que Inclusive aqui vai tem como não influenciar. Tem um livro do professor Rodrigo, Dr. Rodrigo Silva, que é... Anotem aí, mano. No dia, É, o religarem, doutor Dr. Rodrigo Silva, sou aluno do Dr. Rodrigo Silva no curso dele de teologia, e tem um livro do Dr. Silva chamado A Bíblia e o Egito, e ali também aparecem muitas coisas, e isso é curioso porque é uma obra do Dr. Rodrigo Silva, que eu sei dispensar comentário, mas antes de eu ser apresentado esse livro, eu tinha visto na universidade algumas coisas independentes em história do Egito Antigo, que eu ali fazendo a leitura, começou a me dar histórias e algumas coisas que fazem ligação com o contexto bem. E há incontáveis situações, por exemplo, a ideia, por exemplo, da morada, que, por exemplo, Moisés, quando vai para o deserto, constrói, e depois que ela tem a outra, foi construir ali a tenda, né? Santo onde onde o Altíssimo habitava, trocado em miúdo, isso é uma cultura egípcia de quê? A cultura egípcia,
será o seu Deus um lugar de repouso. E no Antigo Egito, os grandes templos não eram templos de adoração. Isso não havia cultuação no Antigo Egito. Os egípcios não se reuniam no templo, não no templo, para cultuar. Não tinha esse costume. Os íris ou quem fosse que não a torre, não se reuniam para cultuar. Eles sempre atribuíam o templo como lugar da morada de Deus. Então, o fato de ter ali um templo dedicado a Deus, a uma determinada divindade egípcia, significava que a divindade habitaria ali, e uma vez habitando ali, o povo estaria seguro, estaria assim de bem com a sua divindade. E mais ou menos é uma ideia aqui que Moisés vai ter, que é fazer uma morada, que como eles estão fora, não estão fixados, certo? Eles estão no deserto ali, eles vão construir um lugar que é para Deus habitar. E ele reconhece que, mas espera lá, Deus real não precisa habitar. Se ele é dono de todas as coisas, ele não precisa habitar em lugar nenhum. Por que ele precisa de uma habitação? Isso pode. Ele não precisa descansar, ele precisa dormir. Por que ele tem que dormir naquela. Então, é possível que seja fruto. Isso é só uma das coisas que a gente. Infinitos exemplos que tem de cultura egípcia no Antigo Testamento, na fundação do judaísmo, que é a nossa conversa hoje, que posteriormente virará também o cristianismo, porque o cristianismo é filho do judaísmo. O Islã está ligado também. Então essa rodada de religião que a gente está comentando agora, para justificar o nosso logo, todas elas estão diretamente entrelaçadas. Total. Diretamente entrelaçadas. É isso. Saúde, de volta, segunda parte. Tá rolando então. Tá rolando. Vamos justificar a mudança, né? Foi do vento, né? A gente teve que mudar o cenário. Começou Talvez a ventar. vamos ter que falar um pouco mais alto, né, talvez. Mas o vento estava muito forte. Eu vou passeio, botou uma passeio do mundo. Vem mais pra caramba. Vem pra cá. E vamos continuar nessa região aqui, talvez um pouco mais de barulho de carro. Mas é isso aí. É consequência de não estar no estúdio. É aquilo, a gente... Me fala aí, vocês estão com saudade do estúdio ou estão gostando? A gente tá testando os formatos. Reforçando, a gente saiu do estúdio para tentar contextualizar cada religião que a gente fosse falar. No caso do Islã, a gente queria ter ido na mesquita, a gente já foi 300 vezes, não conseguimos. Quem não viu, se liga lá no 5º episódio, tá lá explicado porque a gente não conseguiu. Exatamente. E nós queríamos gravar na sinagoga, falar sobre o judaísmo numa sinagoga, por acaso não conseguimos também, agora foi por mais razões lá da sinagoga, estava aberto para visitação e tal, estava com horário mais restrito. Então, em alternativa a não ter conseguido nos respectivos templos e tal, estamos fazendo externo. A consequência de não estar no estúdio é isso, é carro, é criança. Mas faz parte. E lá, como vocês puderam ouvir, Não, antes era criança pra lá e pra cá correr. Que Mas chegaram na hora de gravar. Ajuda a gente a crescer logo, para que a gente possa investir em também equipamentos, né? Porque numa gravação externa dessa, ter ali os equipamentos, né? A gente vai poder deixar um áudio, um microfone aqui de mesa e tal. Então, ajuda a gente a crescer pra gente começar a ganhar dinheiro aí no YouTube. O YouTube pagar a gente pelos vídeos em breve. Beleza? Então, voltando a onde a gente parou, nós estamos falando da influência cultural que o Egito teve no judaísmo, no cristianismo, enfim, através de Moisés, e desse período que o povo hebreu ficou também cativo ali no Egito. Conforme a gente comentou, fazendo uma espécie de resumo, né? Fazendo uma espécie de resumo, é aquilo que é passado de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, que foi pro Egito, deu o que deu no Egito, que também sabe, e ali apareceu Moisés que materializou a cultura hebraica
foi materializada nas mãos de Moisés, que escreveu, começou a escrever os primeiros textos, começou a registrar aquilo que acontecia, a tradição que até então só era empírica ali no grupo dos hebreus, passou a ser uma lei escrita e tal, e vai culminar também na entrega das tábuas da lei. Vai ser uma outra epifania, que é uma palavra que a gente usa bastante. Sim. Vai ser uma outra epifania de Moisés, que vai ter as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que vão ser a base assim, das regras que vão gerir o coletivo dos hebreus e daí para diante. Serviu como base ali para eles, né, para regras como sociedade, e que trazem muitas questionamentos. Hoje em dia, né, as pessoas olham para o Velho, por exemplo, vamos falar do cristianismo, olham para o Velho Testamento e questionam algumas leis. Qual seria a nossa visão, por exemplo? Porque tinham leis bem severas, né? A gente pode trazendo para os dias de hoje. Mas é que tá. Qual era a necessidade? Era por conta da época? Sabe, o que algumas leis, apedrejamento, a gente pode ver ali, né? A gente comentou isso, não sei se foi no segundo episódio, a gente falou sobre vida após morte, a gente comentou um pouco de Egito também. Eu lembro de ter comentado isso, em que grande parte da cultura hebraica, que nasce dessa escrita muito severa, desse conjunto de leis muito estritos, muito hoje tidas como retrógradas ou ultrapassadas, etc. É fruto de um contexto histórico em que a lei mais popular era o código de Hammurabi, era olho por olho, dente por dente. Então era a única linguagem possível para o povo daquela época. Tanto é que, como a gente comentou mais cedo do Davi, que vai ser um importante monarca na história de Israel, na história do povo hebraico, do povo judeu, Davi, no período que ele governa, posteriormente seu filho Salomão, que vai assumir o reinado depois dele, Salomão vai ser um camarada que no governo de Israel, ele meio que vai inaugurar ali a diplomacia. Okay. Ou seja, Salomão não vai ser um guerreiro como foi o pai, não vai ser um homem de combate como foi o pai, como foi o rei Davi. Vai ser ali o pioneiro. Mas por que Salomão foi possível ele ser mais diplomata que o pai? Porque Saul e Davi não foram? Simples. Por quê? Porque no momento em que Salomão assume, ele assume um império já organizado, já estruturado, em que as guerras são fruto de desentendimento político, evidentemente, mas não de necessidade econômica territorial, ou de necessidade territorial, porque Israel já era uma espécie de estado já bem estruturado, já bem organizado. Então, era a época, né? A época não exigia tanto um guerreiro. O trabalho de Salomão, quando Salomão assume, ele assume um reino estável, de modo que não precisava ser um guerreiro, precisava ser um homem de combate para gerir aquele ambiente. Então, isso é só um exemplo para a gente imaginar o que Salomão foi um homem intelectual. Por que Salomão foi um intelectual? Davi também foi. Mas Salomão foi muito mais específico, muito mais a fundo, porque Salomão teve mais paz no governo. Ele teve mais tempo, talvez, disponível no governo. Okay. E Davi estava sempre em guerra, estava sempre em batalha, tendo que manter o Estado organizado. E Salomão vai gozar de uma paz maior que vai permitir ler mais, estudar mais, aprender mais, se inteirar mais na literatura, na poesia e etc. Então isso é só um exemplo. Por que os homens agem como agem, por que fazem o que fazem, a depender do seu contexto histórico. Então, voltando, o porquê das leis severas e tal, porque naquele contexto histórico, o nível que a ciência andava era olho por olho, dente por dente, ou seja, era um ambiente em que
ou se fazia daquela maneira, ou simplesmente não acontecia. Ou seja, as leis eram severas como eram, porque era o único modo de ser entendido, era o único modo de se trabalhar, de acontecer a lei, de acontecer a ordem. Depois vem evoluindo aí, né? A sociedade, É evidente. algumas coisas vão se perdendo. Tanto é que quando Cristo foi um judeu, aparece no contexto histórico, ele disse que vem para reformar as leis de Moisés. Porque as leis de Moisés funcionaram para aquele momento. Para o momento, ela foi importantíssima para gerir o povo naquele período. Aquele povo para sair do Egito, se manter fora do Egito, manter-se firme a caminho de Canaã, etc. Então a lei foi para aquele momento, foi especificada para aquele momento. Então quando Cristo vem, ele vem para reformar, por quê? Agora é um novo momento, é um momento em que as pessoas não precisam ir necessariamente pela dor. Sim. Sabe, a pessoa não tem que necessariamente morrer ou entregar a vida ao sacrifício extremo. Não, agora é um momento em que você não está preso ao tempo, você não está preso à lei literal, você está preso ao quê? A uma comunhão pessoal, a uma ideia de estar contrito ante ao compromisso religioso que você assume, etc. Então, Cristo, quando aparece para reformar essa lei que era relativamente específica para aquele contexto histórico. Mas vamos segurar. Eu sei que é tentador a gente toda vez que vai falar, né, do judaísmo. Não tem como falar do homem, não tem como falar do homem. E para especificar, o nosso episódio, agora o sexto episódio é sobre o judaísmo. A gente está falando de judaísmo e, consequentemente, a gente está comentando as relações que o judaísmo traz para... Porque a narrativa do judaísmo, ela vai se desenhando para a chegada do Messias. Né? Uns aceitam Cristo como Messias, né? Os judeus, e aí que tá. A maior parte não, né? Eles estão aguardando um Messias. É importante esse comentário, por quê? Porque a cultura hebraica até então é uma preparação para o Messias. E quando é que surge essa ideia de Messias? Quando é que nós comentamos da influência do Egito na cultura do Antigo Testamento, Moisés aparecendo como um importante líder e levando o povo para o deserto, etc., assumindo aquele compromisso de levar o povo a uma terra prometida. E essa terra prometida, por sua vez, é o território que nós conhecemos hoje, corresponde ao território de Israel, ali, precisamente de Jerusalém. Essa terra prometida, o povo, quando vai para ali, se estabelece. Sai do Egito, se estabelece ali. Esse povo vive ali um determinado período, até que esse povo se corrompe de maneira atroz e é prometida a ele uma punição tal qual foi feita no Egito, ou seja, um novo estado de escravidão, um novo estado de estar submisso a um outro povo, porque não cumpriram parte do acordo da aliança que foi prometido, retornando o que a gente comentou, a Abraão lá atrás. Então, essa ideia de Messias, isso é uma ideia extremamente interessante. Essa ideia vai surgir na cultura hebraica, mas ela surge em que momento? No momento em que o povo perece, no meio do seu não cumprimento da parte da aliança, estando já na terra prometida, até que acho que 587 a.C., em que acontecerá no cativeiro da Babilônia, que é o Nabucodonosor. Sim. O grande Nabucodonosor, que vai tomar o povo e vai levar o povo cativo para a Babilônia, que era uma grande potência daquele momento. E esse período é fundamental porque nesse momento em que o povo não cumpre a sua parte na aliança, é punido novamente, vai para um cativeiro, que é o período do cativeiro da Babilônia, e é ali submisso outra vez a uma outra nação, no caso pagã talvez, é ali é que vai nascer os grandes profetas, é ali que vai popularizar-se ainda mais e se enraizar ainda mais na cultura hebraica o preciosismo profético. Daniel. Exatamente, o que é o preciosismo profético? É a cultura empírica
baseada na tradição escrita da cultura hebraica que se atesta na realidade do povo. Ou seja, a junção da tradição oral com a tradição escrita e o atestamento dessas coisas na vida do povo, dia a dia, fez enraizar na cultura hebraica um preciosismo profético. Ou seja, o valor da profecia, o valor enfim, da visão de algo que está por vir. E aí que vai vir Isaías, Jeremias, Daniel, então toda essa gente, esses camaradas que vão ser grandes, que vão avisar ali também sobre grandes escritores envolvidos na literatura. Daniel, por exemplo, era um exímio intelectual. Daniel é um exímio intelectual formado na escola de Babilônia, estudou tudo da cultura babilônia. Isso é uma coisa, isso também é uma coisa que eu faço agora aqui, uma deixa para um comentário que a gente ouve muito quando a gente vai estudar, quando a gente vai aprender coisas sobre o texto bíblico, sobre cultura hebraica, seja o que for. É quase certeza de que vai haver um distanciamento da crença ante aos fatos, ante aos dados estudados, etc. Isso é uma grande falácia que roda em que quando a pessoa vai estudar com precisão, etc., a pessoa acaba se afastando da crença. E basta olhar para o texto bíblico e a gente vê que não é bem assim. Ao contrário, por exemplo, Daniel, por exemplo, não só foi um grande intelectual, um grande estudioso, como o foi meio que na escola do inimigo, escola da... Foi um exemplo. Do inimigo, e foi um exemplo. Ou seja, ele não só... Vai parar aqui, vai. Vai nada. Vai parar aqui mesmo. Ou ele tá manobrando. Ao vivo, rapaziada. Daniel não só foi um grande estudioso, intelectual, como foi um intelectual na escola do inimigo. Eu tenho uma visão sobre essa questão do conhecimento. É uma estratégia para afastar as pessoas do conhecimento. Falar que, na igreja principalmente, na religião, falar que se você estudar muito, né, adquirir conhecimento, a gente ouve muito isso, se você estudar teologia, você vai apostatar da sua fé. Né? Você tem que ter estrutura para estudar, é uma forma de te afastar do conhecimento. Porque quanto mais você estuda as escrituras, você vê as profecias, você vê que está tudo correlacionado, isso aumenta ainda mais sua fé. É óbvio que vai caindo por terra algumas visões, algumas interpretações que foram se tornando, né, foram se tornando um costume, né, no meio das pessoas. E aí você vai entendendo que aquilo tem uma explicação, tem um porquê, mas também aquilo não anula a crença, né, o que as escrituras estão dizendo. Então não se afastem do conhecimento. Eu acho que é importante a gente falar disso, né? Buscar conhecimento. A Bíblia fala evidente, cresça sim. Na graça e no conhecimento. Evidente, sim. E fazendo aqui, então o resumo daquilo que é a cultura hebraica, que está trazendo para o episódio do judaísmo, no cativeiro da Babilônia, nesse momento, a literatura hebraica vai iniciar a ideia do messianismo. Então, porque quando Cristo aparece, ele já aparece numa sociedade que já o esperava. Muitos não sabiam se eram ou se não, mas já o esperavam. Por quê? Porque havia um preciosismo profético que anunciava a vinda de um homem para libertar o povo. Libertar de quem? Libertar do cativeiro. Que no caso da profecia escrita, na data que foi escrita, a maioria delas era para o cativeiro da Babilônia, sob o jugo de Nabucodonosor. Mais para frente, quando Cristo aparece, era igual a situação, mas era sob o governo de Roma. Sim. E o povo esperava um guerreiro. Então, a cultura judaica não nasce, mas vive um grande período da sua existência nesse momento de espera da vinda de um libertador, da vinda de um líder que o liberará do jugo. Que jugo? Foi o jugo no Egito, foi o jugo com a Babilônia, foi o jugo sobre Roma, quando Cristo veio. E hoje, Palestina, fazendo assim um resumo, um script
duplo, porque é evidente que tem aqui outras coisas Outras batalhas, né? dentro Outras... desse período histórico, mas hoje é mais ou menos a conversa da Palestina que a gente comentou que deixava para fazer mais pra frente. Mas, fala. A situação da Palestina e Israel, isso é complicado porque a gente vê muita gente religiosa defendendo Israel pura e simplesmente por questões religiosas. Certo, Ou mas seja, não analisa Israel é o povo prometido, é o povo Então do eles estão povo e sempre tal. certos. Então é Israel. E há outros que, por Israel ser um povo prometido, ser um povo da cultura bíblica, por serem progressistas e por serem antagonistas daquilo que é bíblico, aquilo que é talvez retrógrado, eles atribuem logo favor à Palestina, que é Free Palestine e tal, etc. Mas isso Eu acho... uma batalha muito mais complexa do que essa coisa que a gente vê na... Eu acho que vale, a gente estava conversando aqui, eu acho que vale uma segunda parte sobre o judaísmo, porque a gente consegue destrinchar melhor, né, até que para vocês possam ter mais informações e poder ter um posicionamento. Não quer dizer que o que está certo está errado, mas dentro do contexto, saber de onde que surgiu esse atrito entre as partes, e aí você, dentro do conhecimento, falar, não, agora eu tenho mais informações, então minha opinião é essa. E a gente quer trazer informação para você ter a sua opinião, não quer dizer que você vai concordar com a gente o tempo todo, enfim, não é essa a intenção. Mas eu acho que vale uma segunda parte Então bora tema... para a parte 2, então a gente continua essa conversa. Então ao invés de nós soltarmos... Religado Cast hoje extrapolou aí a marca, né, de 45. A nossa marca de 45, a gente começou para não ser nem muito longo, para não ser muito curto. Mas não teve como. Para não chatear quem está ouvindo a gente, mas esse assunto aí abriu mais, então a gente vai... Bora. Lembrando que os nossos episódios agora tiveram uma alteração. Né? A gente vai soltar às terças-feiras. Exatamente. Então esse episódio aqui hoje vai ser, já é uma terça-feira que ele vai sair, né? O episódio do judaísmo. E de agora em diante vão ser as terças. A gente está testando ainda, estamos testando. Mas a gente se vê no próximo episódio, continuação então. Tudo pensado judaísmo. na melhor maneira de organizar as coisas para poder entregar de maneira correta e organizada. E dá essa moral pra gente lá no Instagram, aqui nos comentários, a sua opinião, seu feedback, como que você quer que a gente entregue os conteúdos, que tá legal gravar externo, se quer o estúdio. Bora botar pro né? estúdio. Porque é por vocês que a gente tá fazendo isso, né? Não adianta não ter ninguém aí do outro lado. Não. E a gente aqui, não. A gente quer fazer da melhor forma que vocês vão consumir nosso conteúdo. Então, isso. Episódio número 6. 6. Encerrado. Tamo aí. Vamos chegando. Vamos no 6º. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Saluto. Bora, o 6º.